Olá, eu sou o Adriano Eu sou a Simone. e hoje a gente está fazendo uma palestra com o título Como alavancar a sua carreira com a certificação Cloud Computing. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao Sandro e a toda a equipe do Kona Cloud pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre carreira e sobre certificação Cloud. Bom, não, peraí, me apresenta? Não, vou fazer o seguinte, as mulheres primeiro, me apresenta. Bom, vamos às apresentações formais agora. Vou falar um pouquinho do Adriano. O Adriano, ele sempre foi um profissional da área de TI. Ele começou lá na época do COBOL, não posso falar da idade, né? Mas foi lá da época do COBOL. E depois ele escolheu em trabalhar com redes de computadores. Acabou se especializando nisso. Não demorou muito, ele foi convidado pela habilidade de comunicação e gostar muito de transmitir conhecimento. Ele foi convidado para participar, para ministrar treinamentos nessa área de redes. Pronto, juntou o útil ao agradável. Se apaixonou pela área de treinamentos. Como ele sempre gostou muito de estudar, acabou se dedicando em produzir treinamento. A área de consultoria, treinamento e empreendedorismo sempre traduziram muito bem o perfil do Adriano. E por conta disso, ele é sócio fundador da PMG. A história dos nossos primeiros treinamentos online surgiram na época que o Adriano sofreu um acidente. Alguns conhecem a história. Para quem não conhece, em algum momento ele conta essa história para vocês. E produzir esses treinamentos nesse momento traz muito. A gente herda até hoje algumas características importantes desse momento, que é a dedicação, a qualidade, o capricho e o carinho com os treinamentos online. Isso tudo hoje a gente traz desse perfil do Adriano para a PMG. Ele tem em torno de 26 certificações. Interessante a conquista de cada certificação dessa. Aliás, você que é um profissional certificado também deve ter histórias interessantes sobre se certificar. A gente fala certificação e pensa, tem um título. Mas na verdade, como foi para alcançar esse título? Como foi conquistar essa certificação, né? Então, cada um aí deve ter uma história, assim como o Adriano tem aí 26 histórias interessantes, que em outro momento também a gente comenta, até desmaiar na hora da prova, quando foi aprovado ele já desmaiou. É verdade. Mas enfim, por que eu estou falando isso tudo dentro do perfil do Adriano? Porque isso traduz um pouco de quem é o profissional que está aqui hoje para falar com a gente sobre certificação. Ele também é consultor na área de governança de TI, é o consultor responsável hoje pelos projetos de governança de TI da PMG Solutions e também é um instrutor oficial e credenciado, homologado pelos órgãos em que nós somos acreditados para ministrar os treinamentos oficiais, órgãos internacionais. Você pode encontrar o Adriano também no canal dele do YouTube, onde ele fala um pouquinho de vários temas dos treinamentos que ele ministra, que a PMG Academy possui. Esse é o Adriano, que está aqui hoje para contribuir na parte de carreiras de certificação. Eu vou falar pelo lado comportamental e ele vai falar como experiência, né? Como consultor e principalmente como certificado, como ele teve a carreira dele alavancada através de certificações. Bom, e essa é a Simone. Simone tem quase 20 anos de experiência, sendo que 17 anos de experiência só na área de recursos humanos. A Simone é psicóloga, graças a Deus, né? Não foi para a área de TI, teve juízo. Com 17 anos de experiência na área de recursos humanos, só que na área de TI. Então, ela sempre esteve dentro da área de TI, mesmo sendo psicóloga. Ela atuou 17 anos em consultorias, ajudando a buscar profissionais de mercado, fazendo trabalho de headhunt, de aconselhamento, de coaching para grandes executivos. Trabalhou praticamente a maior parte em São Paulo e Rio de Janeiro. Agora a gente está aqui no Ceará, em Fortaleza, mas a maior parte da vida dela com a experiência foi em grandes empresas de São Paulo. Mesmo saindo de grandes empresas, ela agora atuou bastante tempo em consultoria. A Simone ela contribui muito hoje na PMG Academy, não só na contratação da nossa equipe, né? Porque a PMG
Depois vou contar um pouco a história. A PMG Academy ela nasceu só comigo, né? E hoje a gente tem 13 profissionais que a Simone ajudou a qualificar. Simone, como diretora de recursos humanos e administrativo, toda a parte de administração hoje da empresa está sob responsabilidade da Simone. E é interessante que a Simone ela trabalha com, vamos dizer, com cloud muito tempo antes dela saber, né? Na verdade, ela terceiriza, ela terceiriza mão de obra. Então, a gente tem o serviço na nuvem, nós não temos a infraestrutura como serviço, então a Simone trabalha com o ser humano como serviço, né? Então, ela não sabe, mas ela trabalha com cloud muito tempo antes de surgir essa nomenclatura. Porque as empresas precisavam de recursos humanos e a Simone contratava isso como serviço, né? E eu vou falar um pouquinho dessa tendência de mercado, o que está acontecendo, e aí vocês vão entender exatamente essa herança que a Simone adquiriu ao longo da carreira e hoje trabalhando com pessoas. Como ela falou, eu vou focar mais em certificação, um pouquinho do mercado hoje no Brasil e internacional, falar sobre a certificação cloud, as diversas certificações que existem hoje de cloud. Eu vou focar na parte de competência técnica e a Simone, sabiamente, vai falar sobre competências comportamentais. Vai falar um pouco sobre o mercado de certificação. E é bem interessante que não sou eu, um profissional de TI, que vai falar sobre o mercado. É uma profissional de recursos humanos que vai falar como funciona o mercado, qual é a visão do mercado quanto profissional certificado. É interessante, não é? É bom ser especialista ou generalista? Então a Simone vai falar um pouco sobre isso. Você que está buscando certificação, vai ser uma boa palestra para você que está em dúvida se certifica ou não. Eu vou falar um pouquinho também sobre a diferença entre faculdade e certificação, o que é importante, e vou contar um pouco mais do meu exemplo. Então, como que a gente vai conduzir essa palestra? Na verdade, a gente vai passar algumas dicas, né, de como você pode alavancar a carreira. Eu vou tentar focar um pouco mais em competências técnicas, né, focar um pouco mais na certificação. E eu vou focar na parte comportamental. Como recursos humanos, eu vou passar aqui algumas dicas para o profissional que quer ingressar ou que já está inserido no mundo da cloud. Bom, para começar, vamos ao primeiro tópico. Cenários sobre carreira. Como está hoje a carreira de um profissional que busca, que pensa em trabalhar ou que está sendo obrigado a trabalhar com a cloud? Você, profissional especialista em alguma área, está sentindo a necessidade de entender um pouquinho melhor a cloud para poder atender o que o seu cliente ou o que o seu gestor, ou para onde a sua empresa está trilhando, está percorrendo, o que o seu cliente está te pedindo de solução. Esse é um cenário muito interessante porque começa a mobilizar, começa a mexer um pouquinho com os especialistas das áreas. Você foi lá, tirou uma certificação em redes, se especializou nisso, sabe tudo sobre redes, tem várias certificações ou tem faculdades. Você é o cara em redes e de repente você percebe que você começa a perder espaço em reuniões, em soluções, porque você não sabe cloud, porque você não sabe opinar, você não sabe avaliar situações, você não sabe medir, você não sabe trabalhar com indicadores que meçam os resultados, a disponibilidade da cloud, né? Ou seja, vamos correr atrás. Então, esse é um cenário. Isso vem acontecendo muito nas empresas, né? Então, você que é um profissional especialista, a dica principal aí é: você precisa se tornar um pouco mais generalista nos outros assuntos. E aí você vai saber quais são. Aí o que a sua área está pedindo, a sua área de negócios está aí sinalizando, né? E o mercado também está pedindo. Essa é uma dica muito importante para os especialistas. Para você que está começando a carreira, vamos lá, uma dica interessante. Não comece a carreira já se especializando apenas em uma área. Você precisa desenvolver uma visão mais abrangente, uma visão sistêmica, uma visão que saiba interrelacionar as áreas. Por quê? Porque tudo isso vai para a cloud. Você precisa... ok, Simone, mas como é que eu vou me especializar em tudo, né? Em tudo não dá. Não dá. Você começa se especializando em cloud. O conceito de cloud, a tendência da cloud,
o que a cloud pede? O que é isso, né? Num curso, por exemplo, oficial, numa certificação, você vai conseguir ter a noção exata do que é esse mercado. E aí sim, depois adquirida essa capacitação, você vai conseguir se identificar mais em alguma área que você queira se especializar, mas já com o seu conceito, com a sua base, entendendo o que é a cloud, como você profissional pode aportar, fazer a diferença no negócio da empresa, pensando num ambiente, numa solução cloud, certo? Segundo tópico. Cloud não é uma tecnologia. Cloud é um conceito. Você tem que entender, aí eu te falo bem direcionado aos profissionais, aos novatos, né? Você tem que entender que cloud é um conceito. Poxa, mas como que eu estudo um conceito? Como que eu me especializo? Como que eu vou ser bom dentro da empresa sabendo apenas um conceito? Não é apenas. É uma tendência, é uma coisa que você está inserido na cloud, por exemplo, nas redes sociais que você participa. Não há hoje como falar da tecnologia, como falar de uma infraestrutura, como falar de armazenamento de dados, se a gente não considerar a cloud. Então, você tem que interiorizar o conceito da cloud para aí sim você saber como você pode agregar valor, trabalhar para, se certificar, se qualificar, buscar uma outra carreira. Aí sim você vai poder ter visão do que para onde você vai, certo? Só complementar esse negócio de cloud não é tecnologia. Eu lembro que até mesmo no escritório alguns meses atrás a gente tinha um servidor de arquivos aqui, né? Então, o fato da gente ter colocado esse servidor na nuvem significa que a gente deu o primeiro passo para a cloud, né? Sim. Então, muitas pessoas falam assim, mas entender o conceito da cloud é entender isso, né? Que a gente teve que fazer várias análises. Avaliar risco, avaliar custo, avaliar disponibilidade, lemos contrato, fizemos um monte de coisa que a gente nunca fez no passado. Lógico, a gente reduziu alguns custos, lembrando que o fato de você estar na nuvem não é só redução de custos, né? Mas o nosso perfil mudou. Eu, como profissional, mudei quando eu deixei de ser, vamos dizer, técnico para me tornar um pouco mais gestor, né? Porque agora eu estou fazendo gestão de um contrato. Os arquivos não estão mais dentro da empresa, estão fora. Então, minha habilidade mudou. E qual outras habilidades que um profissional de cloud tem além de gestão de contratos? Sim, análise, você falou que nós trocamos de servidor para armazenamento na cloud, nós trocamos, e para que isso acontecesse, nós trocamos inclusive o fornecedor de internet. Dentro dessas competências comportamentais, a gente pode citar negociação, extremamente importante, por conta de você ter que negociar tanto novos fornecedores, você está tirando tudo que você tinha de dentro da sua empresa e colocando na nuvem. Lembra do conceito? Então, você vai precisar, são fornecedores, são empresas que você tem que amarrar contrato, fazer a gestão do conflito, trabalhar, ter habilidade para cobrar os prazos, para acompanhar o que está sendo feito ou não, cobrar o SLA, até a negociação desse contrato, que como vai ser esse SLA, ele tem que ser de acordo com a sua necessidade, com a necessidade do seu negócio. Então, você tem que ter essa habilidade, essa capacidade, essa competência de negociação, foco no cliente, gestão de conflitos, metas, métricas e indicadores. São outras competências muito importantes. Saber medir para saber se está dando certo, se não está dando certo, se você vai precisar trocar, onde você precisa mexer, né? Onde você precisa gerenciar os indicadores, levantar indicadores e trabalhar esses indicadores também. Então, você percebe o que eu falei no começo
sobre você estar ali especialista numa área, especialista numa tecnologia, especialista numa certificação, e agora você tem que ter essa visão mais holística da situação, mais generalista. Essa é a competência, a habilidade mais importante de você, profissional que quer seguir nessa carreira. Bom, complementando aí que a Simone falou um pouquinho sobre mudança de perfil. O profissional, até um tempo atrás, ele necessariamente ele pode até ser generalista, né? Mas são novas competências, são novos conhecimentos. É inevitável. O futuro de um profissional especialista, ele está mais na mão das empresas de consultoria. Por que isso? Porque manter um profissional dentro da empresa com grande especialidade está ficando muito caro. Então vamos pegar um exemplo de um desenvolvedor ABAP, de um especialista em redes com certificação CCNA, CCNP, um administrador de redes, um DBA, ou até um profissional, por exemplo, de virtualização, VMware, por exemplo. Então é muito caro uma empresa manter um profissional desse. Então se é o teu caso, que é um profissional que é especialista, que trabalha numa empresa que não é de TI e é uma empresa pequena, existe um grande risco de você ser absorvido por uma empresa especializada. O que normalmente a gente vê acontecendo no mercado? Ou a pessoa acaba montando uma empresa, que independente de montar a empresa não, a competência muda, né? Não só as comportamentais, como a Simone falou, mas as competências técnicas, ou você pode ser absorvido por uma empresa especializada. É o nosso caso. Né? No nosso caso, por exemplo, a MG Solutions ela é muito focada em diagnóstico na área de governança. Então, mas vocês fazem um diagnóstico de desenvolvimento de software? Não, né? A gente é muito especializado. Então, a parte de educação também, vocês têm treinamento mais técnico, operacional ou sem ser oficial? Não, somos muito focados em um tipo de coisa. E é o que vem acontecendo com o mercado. Assim, você tem as grandes empresas, os grandes players, mas você tem muita empresa pequena e especializada que estão derrubando muitas grandes empresas, né? Em virtude de custo, essas coisas todas. Então, a tendência, não tem como fugir, a tendência é você ser absorvido, é você ser especializado numa empresa especializada. Acabou um pouco a moda de você ter uma empresa de consultoria que faz desenvolvimento, que tem fábrica de software, que sabe isso, aquilo. Então, as grandes empresas que se sustentam isso acabam perdendo o mercado para empresas especialistas, onde tem os profissionais especialistas. Quando eu digo especialista, genérico ou generalista, é até um paradoxo, né? Porque você precisa ser generalista para se tornar um pouco mais especialista. Então é meio esquisito isso. Vou até complementar com outro tópico aí a questão de não só da tendência de mudança de perfil, mas inevitável. Então, de onde veio essa história, né, de cloud? Por que eu preciso conhecer cloud? Qual profissional precisa conhecer cloud? Todos os profissionais de uma área de TI precisam conhecer como funciona esse conceito de cloud, porque na área de desenvolvimento de software você terceiriza o software, você coloca o software na nuvem. Na área de telecomunicações, você coloca a tua área de telecomunicações como serviço, sob demanda, hardware, infraestrutura, serviço, qualquer tipo de serviço na nuvem. Hoje, raramente você vê, por exemplo, uma empresa com CRM. O CRM está na nuvem, o provedor está na nuvem, o ERP está na nuvem, a parte de PBX, parte de comunicação, está tudo na nuvem. Então, assim, é uma tendência, não tem como fugir. Então, o profissional que não conhecer o conceito de nuvem, ele vai ficar para trás. Um outro fator muito importante também, um outro requisito muito importante é que o profissional tenha disponibilidade para formação contínua. O que é isso? Tem que estar preparado para realizar pesquisas. Essa área de inovação, onde a Cloud Computing nasceu, onde ela está inserida na área de inovação, é extremamente importante a área de pesquisa. Além de ser uma área nova, né, a gente tem que dizer que é uma nova era, uma área ainda muito nova. O Brasil, principalmente, ainda está criando confiança no ambiente, na Cloud Computing. A gente ainda encontra aí
muita resistência de algumas empresas em acreditar ou confiar 100% em aderir a cloud computing. Então, o fator pesquisa de inovação é muito importante para o profissional dessa área, que ele tenha essa vontade, essa iniciativa de realizar pesquisas de como vem funcionando isso fora do Brasil, de como vem os casos de sucesso e novidades mesmo, né? Inovação. A tendência que leva a cloud a essas novas tendências, essa nova realidade, né? Que existe, que a gente tem que enfrentar, tem que lidar com isso, também fazem parte do perfil que esse profissional precisa ter. Ele precisa estar antenado a essa realidade, a essa tendência, realizando pesquisas de inovação. Tudo isso leva a cloud a ser chamada como profissão do futuro, né? A certificação cloud é a certificação do futuro. Por quê? Porque está ligada a essa inovação. Tudo que está ligado, todas as áreas que estão ligadas à inovação, hoje são tidas como carreiras do futuro. Isso não é à toa, né? Então, você profissional dessa área tem que ficar antenado nisso. Se você tem o costume de absorver um conhecimento e usufruir dele até a última gota, vá além disso, né? Se prepare para pesquisar, para inovar, para ficar antenado com isso. Uma das maneiras de se manter nessa formação contínua é adquirindo uma sistemática para o estudo. E como a gente pode adquirir uma sistemática dessa? Através, por exemplo, de um programa de certificação oficial. O que é uma certificação oficial? Aqui a gente já fala um pouquinho do que é qual é a diferença de uma certificação normal e uma certificação oficial. É importante você saber que uma empresa oficial que fornece um treinamento oficial, com um instrutor oficial, com um material oficial, significa que ela foi homologada em todos esses sentidos para fornecer esse conteúdo para você. E que esse conteúdo ele é de padrão internacional. Você faz um curso oficial no Brasil, é o mesmo treinamento, é o mesmo conteúdo que você vai receber ou que um concorrente seu de mercado recebe no Japão, nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Inglaterra, aonde quer que seja. Então, quando você vê um título oficial, você pode ter certeza de que esse conteúdo ele é internacional. Isso é muito interessante, porque já te permite saber o que o mundo está falando sobre o assunto. A atualização desse material também ela é praticamente imediata aos órgãos oficiais, às empresas que são credenciadas nisso. Então, o aluno, por consequência, também recebe essa atualização, essa informação. Isso te economiza tempo, né? Isso te economiza tempo, isso melhora a qualidade, isso permite que você tenha sempre um currículo atualizado, isso permite que você participe de reuniões com atualizações, isso permite que você possa estar no que há de melhor daquela formação. Dentro desse conceito, dessa explicação que eu estou falando sobre o que é ser oficial, é importante aquilo que o Adriano explica muito bem sobre não tomar atalhos para o conhecimento, né? Você vai direto na fonte, no material que você sabe que já está completo. Na internet hoje, ainda mais na educação online, a gente tem muito conteúdo disponível na internet. E que tipo de conteúdo é esse? Como fazer uma análise de se é o conteúdo real, se é um conteúdo único ou não, né? Se eu vou estar tomando algum atalho que não seja interessante, ou eu já estou indo diretamente à fonte correta. Então, você profissional que está buscando se qualificar, adquirir conhecimentos da área, ter destaque nesse mercado e acelerar essa sua carreira, tome cuidado com o tipo de informação que você busca, que você recebe, né? Por isso, assim, que falando de certificação para alavancar a carreira, a gente fala um pouco de qualidade garantida e que vai te fazer ganhar tempo. Bem, sobre receptividade no mercado de trabalho, vamos aí condensar o que falamos até agora e
e entender um pouquinho como é que o mercado recebe esses novos profissionais que estão se certificando agora em Cloud Computing. Mesmo que você não tenha uma experiência no mercado de trabalho e acabou de tirar uma certificação, você fica pensando, como que o mercado vai me receber agora nessa área nova? A receptividade, ela tem sido muito boa. Por quê? Principalmente para um profissional que está se certificando, significa que ele está buscando capacitação, conhecimentos mais exatos e mais específicos sobre o tema, no caso a Cloud Computing. E você também conta com a credibilidade da informação. Lembra, nós falamos muito sobre ser uma área nova, uma nova era. Muitas empresas ainda resistem a Cloud Computing porque é uma quebra de paradigma, né? Você coloca, enfim, já falamos bastante sobre isso. E aí, poxa vida, quem eu vou colocar dentro da minha empresa para trabalhar com isso? Qual é a capacitação? Qual é a experiência que esse profissional tem? Por mais que ele tenha experiência, ele não tem uma experiência tão grande de anos, porque a cloud é uma coisa nova. E aí, se você tem uma certificação oficial de Cloud Computing, você já começa com uma credibilidade a mais. Porque a empresa, o gestor, ele sabe que você foi se capacitar naquilo que há de padronização internacional. Então, você, com certeza, reuniu informações certas, informações atualizadas. Então, aí a certificação oficial, ela tem um peso grande de credibilidade para o profissional que a possui. Logo, a receptividade no mercado de trabalho é um pouco melhor. Um outro fator que contribui para essa receptividade no mercado é os profissionais que buscam certificação, que buscam MBA, que buscam atualização, um inglês fluente, que buscam melhorar o seu currículo no aspecto da educação. Normalmente eles já têm destaque pelo perfil de busca, pelo perfil de constante atualização. Quando a gente fala de certificação, não é diferente. Então, isso também melhora a sua receptividade no mercado de cloud. E lembre-se, o mercado hoje, ele busca profissionais, independente da área, ele busca profissionais que saibam refletir, que tenham opiniões próprias, que consigam fazer uma análise dos acontecimentos e propor soluções, né? E se a gente for analisar a fundo um programa de estudo bem direcionado, um programa de certificação oficial, você vai encontrar nisso esses aspectos. Logo, você terá destaque nesse aspecto também. A partir desse cenário, a gente já consegue, então, avaliar a remuneração. Não existe um histórico da remuneração crescente dos profissionais de cloud. Assim como antigamente, na época quando começou-se a terceirizar, os profissionais, eu lembro, eles ganhavam R$1.000 como CLT, eles passavam a ganhar R$3.000 como PJ, como pessoa jurídica, porque eles eram, a quebra de conceito para deixar de ser CLT tinha que ser bem remunerada, e os impostos, os encargos que eram pagos na época, as despesas que a empresa teria, não teriam mais, então poderia repassar esse profissional. Foi um boom. A remuneração de mercado dos cargos foi uma coisa assim absurda. Aí depois você tinha que avaliar, poxa vida, qual era o seu salário? Qual era o salário de tal cargo? Qual é a média de mercado? Isso é CLT ou é PJ? É terceirizado ou não é terceirizado? Então, assim como naquela época que foi se montando, que foi se delineando uma nova área de remuneração para o setor de terceirização, agora nós estamos numa era de delinear essa remuneração para os profissionais de cloud. Profissionais especialistas, profissionais que vieram de uma empresa que adotou 100% o conceito ou não, enfim. O que a gente pode concluir disso é que o profissional de Cloud Computing hoje, ele tem sido bem remunerado, porque ele está inserido numa profissão de futuro. Para quem tirou a certificação, para quem tem uma certificação oficial, está inserido numa certificação do futuro. Então, a remuneração, ela tem um peso muito bom no mercado hoje.
A gente vê exemplos, a gente vê depoimento de profissionais que estavam um pouco estagnados na sua área de especialista e quando optaram em entrar no mundo da cloud, em se certificar, em participar de pesquisas, em participar de fóruns, tiveram destaque, foram bem reconhecidos no mercado. Por quê? Novamente, leva a credibilidade, mostra-se um profissional à frente do que está acontecendo hoje. Logo, a remuneração, para que ele seja absorvido, é boa. Então, vamos pensar assim, que a remuneração hoje para um profissional de Cloud Computing tem sido boa, bem reconhecida, porque ela tem sido ela está no momento de valorizar os profissionais que estão entrando na Cloud Computing de cabeça, para os profissionais completos. E como ser um profissional completo, a gente já falou um pouquinho aqui. Bom, agora eu vou falar as diversas certificações que existem hoje no mercado. Eu vou focar na certificação técnica e na certificação de processo. E vou falar quais delas são de processo e as certificações técnicas. Vou deixar a certificação da Equizin no final. Vocês vão entender o porquê é a certificação preferida hoje no mercado. Bom, a primeira certificação que eu vou falar é da Rackspace. Para quem conhece a Rackspace, ela faz praticamente a mesma coisa que a Amazon. Ou seja, ela tem alguns serviços básicos na nuvem, serviço de hardware, de software, de armazenamento. Então a Rackspace, junto com a Amazon, são hoje as líderes de mercado para esse tipo de serviço. A Rackspace, ela chama Rackspace Hosting, ela desenvolveu uma certificação bem interessante, né? Com conhecimento geral, bem voltado para a Cloud Cobra, assim como da Equizin da CompTIA. A certificação é conhecida como certificação CloudU, né? A prova e o curso de certificação estão disponíveis, infelizmente, apenas em inglês. Ela não tem no idioma português, ok? Então, o Rackspace é a primeira certificação que existe no mercado hoje voltado para a cloud. A segunda é da Amazon, né? O serviço AWS, Amazon, né? Conhecido como Amazon. Aliás, só um parênteses, a nossa empresa tem o serviço da Amazon. Antigamente, a gente tinha todos os serviços na nuvem, todos os serviços internos, e a gente resolveu colocar isso tudo na nuvem. Enfim, em virtude de vários benefícios que a própria cloud fala que é benefício de estar na nuvem. Custo é uma delas, segurança, um monte de coisas interessantes que a gente utiliza da cloud, a gente acabou utilizando aqui para dentro da própria PMG Academy. As certificações da AWS, né, da Amazon, ela visa testar até a habilidade de conhecimento técnico associado às práticas e criação dos aplicativos delas mesmas, né, da própria Amazon, toda da tecnologia dela. Então é uma certificação voltada para os próprios produtos da Amazon. O profissional que quiser ter essa certificação, ele vai adquirir algumas competências bem interessantes. Então ele vai conseguir, por exemplo, demonstrar que tem habilidade, que tem conhecimento, ele é especialista em como implementar, gerenciar os projetos dentro das próprias plataformas da Amazon, né? Os serviços, a Amazon tem vários serviços, o serviço do EC2, acho que é o Route 53, eu acho que é o serviço de rota, que é o serviço de DNS, a gente tem todos esses serviços, bem interessante. A pessoa que vai adquirir a certificação também, ela vai ter uma visibilidade de todas as funcionalidades da própria Amazon. Vocês não têm ideia a quantidade de soluções que a Amazon tem. Então, com essa certificação, você vai adquirir uma experiência bem interessante dos produtos da Amazon. E não tenha dúvida, né? Uma certificação da Amazon, você vai ter uma credibilidade gigantesca perante até a própria empresa, dos seus colegas. Então, uma boa pedida é a certificação da Amazon. A terceira certificação, bem conhecida essa empresa, é a CompTIA. A CompTIA, ela já é conhecida bastante no Brasil, já é antiga, já tem algumas outras certificações como Security Plus, Project Plus, enfim. E agora ela lançou também a certificação Cloud Essentials, é o nome da certificação, outra certificação internacional. Ela é bem parecida com a certificação da Equizin, ela descreve bem as características de computação, independente da plataforma, entende?
ela passa uns conceitos, práticas de modelo, valor agregado, qual que é o melhor modelo para o negócio da empresa, ela dá essas dicas, ela dá conceitos técnicos a respeito dos tipos de modelo de nuvem, ela fornece, por exemplo, os passos para como aderir à computação em nuvem. Praticamente ela fala muito, um modo só sobre todo o impacto, questão de segurança, de risco, as consequências de que pode ser mitigados quando você está pensando em levar teus ativos para a nuvem. O exame de certificação, ele tem foco, na verdade, em tecnologia cloud, né? E o nome da certificação, quem quiser buscar na internet, é CompTIA Cloud Essentials. Mais outra certificação de uma mega hiper empresa. Para quem não conhece, é a IBM, uma multinacional, é uma das primeiras empresas hoje de tecnologia criada no mundo. Ela desenvolveu, atualmente tem 3 certificações cloud, sendo que ela fala bastante dos seus próprios produtos. Por exemplo, você tem a certificação IBM Service Management Tivoli Cloud Computer Infrastructure, ou seja, é uma certificação do próprio produto dela, do Tivoli, né? Tivoli já é antigo pra caramba, uma ferramenta bem interessante. Ela tem outras 2 certificações, que é o Advisor Solution e o Architect Solution. Então são certificações para arquitetura e para infraestrutura. Lógico, sempre focando nos produtos, nas soluções da própria IBM. Também é uma boa pedida. Quem trabalha com IBM tem aí uma boa oportunidade de 3 certificações de cloud. Microsoft não ficou para trás. Microsoft lançou aí também algumas certificações. Só curiosidade, hoje a Microsoft é a que detém maior profissionais certificados no mundo. E certificação cloud da Microsoft está vindo arrebentando, né? Então você tem dois tipos de exames da cloud da Microsoft. Um é o pacote Office 365, né? Que é o MCITP, e você tem outro que é só para Cloud Private, né? Private Cloud, uma formação MCSE. São 2 certificações técnicas da Microsoft. Ela fala de melhores práticas, mas especificamente da Microsoft. Que nem a certificação da Microsoft, ela acaba falando muito dos produtos dela, não fala muito de conceito. Até o MOF, que a gente é oficial MOF, a gente tem oferecido esse curso do MOF, eu brinco dizendo que o MOF é a ITIL da Microsoft. Algumas pessoas, até por falta de conhecimento, falam o MOF só funciona para quem tem tecnologia Microsoft. Não, negativo. Um excelente framework, muito legal esse framework. Só mais uma curiosidade, o MOF, a Microsoft lançou o exame agora da Exim em português. Então aproveite, a gente tem esse curso também. Já fazer um merchan aqui. O que mais? Além da certificação Microsoft, tem uma empresa que particularmente eu não conhecia, eu conheci recentemente, tanto que eu vou até arriscar falar o nome da empresa aqui, não sei se eu vou estar falando certo ou não. Eu acredito que o nome da empresa é Arcitura, né? Se for Arcitura, me perdoem, tá, pessoal, quem conhece. Eu acredito que seja Arcitura. É uma empresa bem conhecida internacionalmente, ela não é muito conhecida aqui. Ela começou com certificação para SOA, né? E aí ela resolveu investir nesse setor de cloud. Ela tem umas certificações que bem interessante. Ela tem várias certificações de cloud bem específicas. São elas, olha, ela tem uma certificação de profissional, para um profissional cloud, então o nome é Certified Cloud Professional. Tem uma que é para profissional de tecnologia de nuvem, de cloud, bem interessante, que é a segunda, é o Service Cloud Technology Professional. Outra certificação para arquiteto da nuvem, que é o Certified Cloud Architect, bem interessante. A quarta certificação é uma certificação para especialista em segurança na nuvem. Parece ser bem interessante isso aqui, bem específico. Uma que tem muito minha cara, né, que é especialista em governança na nuvem. Isso aqui eu estou muito tentado para poder conhecer, para até utilizar para nossas consultorias. Tem uma que é especialista em storage, né, em armazenamento. Deve ser outra bem bacana. E a formação deles é bem interessante, bem completa, porque ele tem uma certificação para treinador, Certified Cloud Trainer. Eu imagino que essa certificação é a mesma, parece que o processo seletivo, espero que seja bem interessante, da mesma forma que da época da Novell, que tinha uma certificação específica para instrutor. A Microsoft também tem, né? A MCT. Eu também cheguei a tirar essa certificação para ser instrutor Microsoft.
Bem interessante, Arcitura é o nome da empresa, uma boa pedida para dar uma analisada isso aqui, vai que de repente o ano que vem a gente põe isso como um curso oficial. Aparentemente só tem provas em inglês, ok? A outra, CSA, Cloud Security Alliance, um programa bacana. Ele está falando especificamente de segurança na nuvem. Então, ele envolve, lógico, segurança envolvendo a cloud, a computação em nuvem. A instituição, ela certifica, só nesse assunto, né? Então ela certifica as empresas, a questão de segurança da informação, é bem bacana. Fala sobre as considerações de levar o seu serviço para fora da empresa, é interessante. Ela aparentemente só tem uma certificação, que é o Cloud Security. O exame é grande, o exame tem 90 minutos, tem 60 questões. Ela está hoje na versão 3 e, infelizmente, também é um exame apenas em inglês. E deixei por fim para falar um pouco sobre a certificação da Exim. Eu vou falar os 2 níveis da certificação. Por que uma boa pedida? Porque a Exim está desvinculada de qualquer fornecedor. Ela fala de melhores práticas, independente se você está trabalhando com Rackspace, com Amazon, com Salesforce, com Google App, com qualquer tipo de serviço na nuvem. Então ele está falando de melhores práticas. Eu vou me aprofundar um pouco mais sobre essa certificação cloud, vocês vão ver que é muito, muito interessante. Eu recomendo que você faça qualquer uma dessas certificações aí, se você for técnico, e partir para a certificação da Exim, se você quer conhecer as melhores práticas. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre a certificação Cloud Computer Foundation. O exame para a certificação do nível Fundamentos, ele é um exame relativamente fácil. Essa palavra relativa é relativo, tá? Porque ele tem conceitos novos, que de repente algumas pessoas não têm essas, não pratica, não é tão palpável. Então, por isso que eu estou falando que é relativamente fácil. Não é tão fácil quanto, por exemplo, alguns outros exames da própria Exim, tipo o ITIL. Então, exige um bom estudo sobre isso. Esse curso e essa certificação, olha que bacana, ele vai focar nos princípios de uma nuvem. Ele tem um capítulo só sobre definição. Por exemplo, quais são os tipos de nuvem? Nuvem híbrida, privada, pública, comunitária. Ele tem um módulo que ele vai falar os tipos de serviços na nuvem. Então, o que é prestado de serviço na nuvem? Serviço de infraestrutura, de monitoramento, de comunicação, de plataforma, de aplicação, enfim, quais são os tipos de serviços. Ele tem um capítulo só falando sobre o uso da nuvem, o que é essencial para você colocar o teu recurso na nuvem, como usar, o que é ter um recurso na nuvem, quais são as características. Ele tem um módulo que ele vai falar só sobre conformidade e segurança. Quais são os principais pontos de você colocar um recurso na nuvem? O que você deve se preocupar? Só uma dica aí, quem está estudando. Vai fazer essa prova? Foque muito em 2 pontos. Quais são os benefícios de você colocar os seus recursos na nuvem e, principalmente, quais são os riscos, né? É meio óbvio, né? Quando a gente fala de risco, segurança é um risco muito forte, muito alto. Só fazer um parênteses, um número bem interessante, para quem não sabe, e a gente leu esses dias um artigo, 8% das empresas no Brasil estão indo para a nuvem, contra 17% de outros países. Parece meio óbvio, porque o Brasil não está indo para a nuvem, né? É meio que chover no molhado, mas a infraestrutura que a gente tem aqui, comparada à infraestrutura que tem em países de primeiro mundo, é muito grande. A gente sabe que não é muito confiável a parte de telecomunicações no país. Então, por isso que muitas pessoas pensam 2 vezes antes de jogar os seus recursos na nuvem. Mesmo porque jogou na nuvem, você está na dependência do quê? Da internet. Então, se você tiver com problema na internet, jogar na nuvem, você vai criar uma outra dor de cabeça. Bom, o que mais? Você tem um capítulo no Cloud Foundation sobre implementação. Como implementar uma nuvem. Então ele dá algumas técnicas, algumas dicas, até para você pensar como você vai dar suporte futuro. Porque enquanto o teu recurso está dentro da empresa, é uma coisa, é uma competência. Então assim, você jogou isso na nuvem, tua competência muda completamente. Então imagina o seguinte, você está implementando alguma coisa dentro da tua empresa.
Você vai utilizar os processos para prestar serviço, suporte, gestão de incidente, problema. Você tem algumas competências técnicas de processo quando o teu serviço está dentro de casa. Agora, você colocou o seu serviço fora de casa, a tua competência muda. Então, assim, você tem que trazer uma competência aí de bagagem, por exemplo, competência de gestão de contratos. Porque enquanto está dentro, você não trata muito de contratos, não. Agora, você colocou o teu recurso na mão de fornecedor, os teus ativos na mão dos fornecedores, você começa a ter uma nova habilidade para você começar a estudar. Gestão de contratos é uma delas. E, por fim, a parte da avaliação de uma cloud. Então, ele dá alguns exemplos de custo, alguns aspectos, vantagens, acordo de nível de serviço. Bem legal o nível de fundamentos, é uma provinha com 40 perguntas. Para você ser aprovado, você tem que acertar 26%, ou seja, 65%. Tem a prova em português, tem o curso em português. Vou aproveitar e fazer mais um merchan, né? A gente é o único que tem o curso oficial no Brasil em português. Aliás, em português só tem no mundo todo, né? Olha que interessante. A Exim, sabiamente, lançou um pacote. Na verdade, é um título, não é uma certificação. É o Integrator. O Integrator, o título é Integrator Security Cloud Service. Cloud Service. Como que você adquire esse título? Você tem que fazer 3 exames obrigatórios. O exame da Cloud e da 27002. A 27002 ela trata especificamente de segurança. Então, assim, se você tem a certificação Cloud como obrigatória e você adquiriu a certificação da 27002 da Exim, não pode ser de outro instituto, você pode optar entre 3 opções para você adquirir esse pacote. Então, se você já tem a certificação ISO 27002, faça a certificação Cloud e escolha entre 3 certificações. Você pode escolher entre ITIL, ISO 20000 ou MOF. Mais um merchan, PMG tem os 3. Tá? Nós somos a única empresa no mundo que tem essas 3 opções, o MOF, 20000 e a ITIL. E aí, a partir do momento que você tirou essas 3 certificações, sendo 2 obrigatórias, você recebe na tua casa o certificado do Integrator. Então, você adquire mais um título. Então, é meio que a Exim está estimulando os especialistas. Olha que interessante. Sua carreira não vai alavancar apenas com a certificação Cloud. Você precisa de mais coisas. Você precisa entender como funcionam os processos da sua empresa, quais são as outras melhores práticas. Então, sabiamente, a Exim lançou essa certificação. Quem quer avançar um pouco mais no assunto, a Exim tem uma certificação chamada a Exim Cloud Computing Advanced. Esse é top, essa certificação é top, que é fantástica. Ela é um público mais especialista, aquelas pessoas que trabalham em provedores de serviços de nuvem, quem está administrando serviço em nuvem, arquiteto, desenvolvedores, especialistas de TI. Ele já não está mais no nível fundamento, então ele já está no nível mais avançado. Olha que interessante esse curso, você vai aprender técnicas de virtualização. Bem bacana, os tipos de fornecedores que existem. Um ponto interessante, nesse curso você tem exemplos de ferramentas reais. Nesse curso é falado sobre a Amazon, o EC2, o serviço do S3, que é o serviço de armazenamento. Ele fala de outras ferramentas, ele fala de Linux, Google App, Salesforce. Bem interessante esse curso. Ele fala sobre, tem um módulo que ele fala sobre só o conhecimento de ações para mitigar risco, quanto à questão de segurança, privacidade, em aspectos de risco, em segurança na nuvem. Você vai conseguir identificar, por exemplo, o processo de gerenciamento de acesso do serviço na nuvem, entender como identificar essas questões de segurança. Vai aprender sobre monitoramento, gerenciamento e como testar serviço na nuvem. Conhecimento de como construir uma nuvem privada. E, por fim, administrar níveis de serviços. Então, só recapitulando, a partir do momento que você toma a decisão de colocar seu serviço para fora da empresa, tua habilidade muda. Então não se engane, esse curso é importante. Se você está colocando teu serviço na nuvem, tua competência muda. O recurso não está mais embaixo dos seus pés, não está embaixo dos seus olhos, está na mão de repente de um desconhecido. Como é que você garante que seus processos vão ser monitorados da forma que você quer? Ou seja, porque os processos agora estão lá na mão deles. Gerenciamento de mudança. Qualquer pessoa pode mudar o serviço está na nuvem. O cara pode desligar, por exemplo, tomar a decisão de desligar teu provedor no meio do expediente. Ele pode tomar a decisão de migrar para outro servidor? Não pode. Como você vai gerenciar isso se não está nos seus pés? Então, gerenciar contrato e nível de serviço é a pedida para isso.
E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre a certificação. Infelizmente, essa certificação só está em inglês por enquanto. A PMG tomou a decisão de desenvolver esse curso para o ano que vem. A prova também são 40 perguntas, 26 questões para ser aprovado, ou seja, 65%. O nível de dificuldade é um pouco maior do que do nível de fundamentos, por questões óbvias, né? Então, isso é uma certificação para quem é especialista. Bom, pessoal, eu espero que vocês consigam ter a visão aí das diversas certificações que tem no mercado, que com o que eu falei possa ajudar a escolher o melhor caminho, independente se é certificação técnica ou processual. Eu recomendo sempre você adquirir uma certificação técnica, se você é técnico, né, se você trabalha com Microsoft, IBM ou alguma outra empresa, mas não deixe de ter os conceitos, as melhores práticas. Se você é diretor, gerente, um gestor e está ouvindo essa palestra, está assistindo essa palestra, conselho, assista, conheça, você tem que ter essa visão maravilhosa do que a nuvem pode proporcionar para a sua empresa, para agregar a sua empresa. A TI tem que agregar para a empresa, tem que agregar, então conheça, é fundamental isso. Ok, pessoal? Então, por parte de certificação, eu vou parar por aqui e daqui a pouco a gente volta, eu vou voltar com outros assuntos interessantes, principalmente falando como que funciona no mercado internacional. Bom, falar um pouquinho agora do mercado nacional e internacional, questão de carreira. É bom entender essa diferença, porque de repente quem está ouvindo tem interesse para trabalhar fora, em outro país. Um mercado de certificação é diferente. Por exemplo, você comparar mercado de certificação Brasil, Europa e Estados Unidos, é bem diferente. Para você ter ideia, na Índia é o país que mais consome certificação. Questão de quantidade de pessoas que trabalham na área de TI. Brasil, bastante. A gente recebe relatórios trimestralmente da Ikizin. A gente vê que o potencial que o Brasil tem em questão de certificação. Isso demonstra a importância de certificação. Se os recursos humanos não valorizassem certificação, você pode ter certeza que não teriam tantas pessoas se certificando. É a mesma coisa da faculdade. Se o RH não desse importância para uma faculdade, não teria tantas pessoas hoje se graduando. É o mesmo paralelo que eu faço. Bom, quando você está falando de mercado europeu, você está falando principalmente dos ingleses, governo do Reino Unido, o pessoal do Reino Unido, o pessoal da Holanda. Como muitas coisas surgiram de lá, a arte surgiu de lá, o Prince2, que é gerenciamento de projetos, surgiu de lá, muitas coisas surgiram de lá. Lá é um grande mercado que valoriza demais certificação. Já nos Estados Unidos já não é tanto, então as pessoas acreditam que certificação não é tão importante. E eu até entendo por quê, porque o nível das faculdades nos Estados Unidos, principalmente para os cursos de tecnologia, eu estou sendo bem generalista, tá, pessoal? Não estou sendo muito específico, não. Mas, de uma forma geral, ele tem um nível acadêmico melhor do que no Brasil. Então, ele te prepara muito mais para o mercado lá. Você tem muito mais programas de estágios da própria faculdade. Você tem muito mais coisa que universidades hoje no Brasil. Então, eu acredito que seja um dos motivos que o americano não considera tão importante a certificação. Mas é um mercado que, independente disso, é um mercado hoje, proporcionalmente falando, as pessoas que mais se certificam hoje estão nos Estados Unidos. Proporcionalmente falando, porque a população de profissionais de TI nos Estados Unidos é maior em qualquer canto do mundo. Então, no mercado existe essa diferença. Um assunto que eu gosto de falar sobre questão de carreira, o que infelizmente não é tão bom na realidade brasileira, infelizmente a gente não encontra tantos gerentes, diretores, gestores dentro da sala de aula quando vão assistir um curso de fundamento, alguma coisa assim. Desculpa a palavra, né? Mas a desculpa que esses diretores, essas pessoas dão, falam assim, eu tenho coisa mais importante para fazer. Isso não consigo interpretar isso como uma boa coisa, por quê? Como assim tem coisa mais importante para fazer? Quem deveria estar dentro da sala de aula são justamente essas pessoas, são esses diretores, esses gerentes, porque estão falando de melhores práticas. Não estou desmerecendo o profissional que está entrando agora na área, que está conhecendo isso, de forma nenhuma. Tá certo, porque vocês hoje, vocês, analistas, consultores, desenvolvedores, serão os futuros gerentes e diretores.
E vocês já estão carregando isso, vocês já estão alavancando a sua carreira com conhecimento. Então, é muito triste você encontrar dentro de um treinamento pessoas que não encontrarem treinamento, não encontrarem pessoas nesse treinamento que deveriam estar lá. Por que eu estou falando isso? Porque nos Estados Unidos é diferente. Que incrível que pareça, é bem diferente lá. A gente pegou um caso onde o próprio diretor falou assim, eu não consigo entender que outros diretores no Brasil não façam um curso de formação IT Expert. Que interessante, né? Os gerentes lá têm formação IT Expert. Aqui são consultores, gerentes não têm nem IT Foundation. Gente, eu não estou falando de certificação, tá? Eu não estou falando de selo. Eu estou falando de certificação, mas eu estou falando de conhecimento de causa, de adquirir conhecimento para poder aplicar dentro da empresa. Quem é que toma as principais decisões não são necessariamente as pessoas que estão no nível operacional e tático, mas são os estratégicos. E é justamente isso que acontece no Brasil. A falta de conhecimento dessas pessoas estratégicas. Onde essas pessoas estão adquirindo conhecimento? Em workshops, em palestras como essa. Só que, pessoal, não é o suficiente. Porque você entra num workshop desse, você tem um batalhão de conteúdo, você não tem tempo de assimilar isso e principalmente não tem tempo até para discutir. Né? Um treinamento desse de fundamentos, ele consegue fazer uma ligação entre o operacional com o estratégico. E no mercado internacional as pessoas conseguem chegar a isso com maior transparência, um pouco diferente no Brasil. Então o mercado na carreira, o mercado de certificação nacional, internacional para cloud é diferente. Mesmo sabendo que as maiores empresas, ou praticamente acho que quase 100% das empresas que estão na nuvem, que fornecem esse tipo de conhecimento, estão fora do Brasil, né? A maioria delas estão nos Estados Unidos. E o mercado lá é bem diferente. Então, se você vai para os Estados Unidos com certificação cloud, você de repente pode ter até um destaque maior pelo esse diferencial. Mesmo as pessoas achando lá que certificação não é tão importante quanto o nível de escolaridade, um mestrado, um doutorado. O fato de ter uma faculdade, ele acaba até se igualando a uma certificação. Já no Brasil é um pouco diferente. E no mercado brasileiro, no mercado nacional, você tem que, para você ser competitivo, até na hora de adquirir um novo emprego, até para ganhar uma promoção, certificado é uma boa pedida. Tá? Isso aí também vale lá para fora. Então as pessoas acabam adquirindo certificação, novo conhecimento, até para conseguir um aumento. A gente está falando com experiência prática, né? Porque a PMG Academy ela tem uma filial, tá, nos Estados Unidos, e de onde a gente acaba comercializando os cursos no idioma inglês para outros países. Então a gente acaba tendo contato sobre isso e tem uma diferença sim, tá? Não é transparente não, existe uma diferença. Ok? Então só para acrescentar um pouco mais, falando do mercado nacional e internacional para cloud computing, para questão de certificação. Ok? Que caminho seguir? Né? Que caminho você pode seguir com a certificação cloud? Eu vejo principalmente 3 caminhos. Né? Se você é um profissional que trabalha num provedor de serviço de cloud, não preciso nem falar que esse caminho você vai seguir para prestar serviço na nuvem. Né? Aí como prestador, tá? Você não trabalhando na empresa cliente, mas na empresa fornecedora, prestadora de serviço em cloud. Então é um caminho a seguir. Então se você quer se enveredar nessa área, você pode buscar trabalhar numa empresa que presta serviço na nuvem. O segundo, na área de segurança da informação. Segurança e cloud está muito junto, então é o segundo caminho que você pode seguir na sua carreira com a certificação cloud. Fez cloud? Não pense 2 vezes. Vá buscar a certificação ISO 27002 como ponto de partida. Tem muitas outras certificações. Nossa, certificação de segurança, conhecimento de segurança é vasto. É vasto. Certificação CISP, ISMAS, enfim, tem muita coisa. Tem muita coisa e tudo está relacionado muito na nuvem. Ok? Um terceiro caminho que você pode seguir, então assim, ou você trabalha numa empresa prestadora de serviço de nuvem, ou você trabalha com segurança da informação, e o terceiro, se você trabalha numa empresa que não é prestadora de serviço de TI, é uma empresa normal, comum, mas que você tem serviço na nuvem. Então, o que casa bem com cloud? ITIL, ISO 20000 pode ser, apesar da ISO 20000 estar mais ligada ao provedor de serviço, mas a ITIL é fundamental. Juntar a ITIL com cloud é uma boa pedida.
Quer alavancar a sua carreira? Faça as duas. Você não vai se tornar um especialista, mas como você vai estar trabalhando dentro de uma empresa onde tem o serviço hospedado na nuvem, é uma boa pedida. Eu até brinco dizendo o seguinte, o curso do Cloud é um capítulo que faltou nos livros da ITIL. A ITIL é maravilhosa, mas ela não fala ainda muito de Cloud assim como o próprio curso de Cloud. Então eu consigo enxergar 3 grandes carreiras aí. Quem trabalha com segurança, quem trabalha com provedor de serviço de cloud e quem trabalha com gerenciamento de serviço de TI, ou seja, com ITIL. Então você trabalha dentro da empresa e onde essa empresa hospeda o serviço na nuvem. 3 caminhos para alavancar a sua carreira com certificação cloud. É isso aí, pessoal. A gente está chegando ao fim da palestra e eu espero que vocês tenham gostado, que possa estar utilizando todo esse conhecimento adquirido até para tomar uma decisão quanto à questão de certificação em carreira. Espero que tenha tudo que a gente tenha falado sirva de experiência para você, sirva de aprendizado. Quero agradecer mais uma vez ao Sandro, a Kona Cloud, pela oportunidade de poder falar de carreira, de poder falar de certificação, de poder falar de cloud computing. Também espero que vocês tenham absorvido bem as nossas intenções, os conceitos todos que nós passamos, a nossa experiência. E quero deixar aqui aberto um canal para que vocês entrem em contato. Você profissional que está pensando, repensando, trabalhando a sua carreira, eu gostaria muito que você sinta-se à vontade de me dar um feedback, ou de me contar alguma história sua, ou de me fazer alguma pergunta. Se eu puder contribuir de qualquer forma, estou à disposição. Gosto muito do tema de carreira, adoro o tema de TI e estou aqui à disposição para a gente compartilhar e desenvolver coisas novas juntos. Os nossos contatos vocês podem me achar fácil para essa questão de carreira na PMG Academy. Qual o site? www.pmgacademy.com. Você encontra o meu perfil lá como Simone Martins. Encontra o meu também como Adriana Martins. Queria aproveitar e dar um recado. Está chegando ao final, a PMG Academy está apoiando o Kona Cloud. E de que forma a gente está apoiando? Não só ministrando essa palestra, mas a PMG Academy também vai dar um presente para vocês que tomarem a decisão de se tornar um membro adquirir o pacote do Kona Cloud para ter essas palestras gravadas depois. A PMG Academy está oferecendo várias coisas bem interessantes. Então, cursos oficiais do ITMP online. A gente vai fazer alguns sorteios de cursos oficiais do Cloud Computing também, bem interessante. Só lembrando que a PMG Academy hoje é a única empresa no Brasil com um curso oficial online em português. E a gente teve um recado, a gente tem um recado para dar interessante. A gente acabou de receber um e-mail da Equizin, como a gente é oficial Equizin, e a Equizin está fornecendo também um desconto. Ela nunca fez isso. Quero agradecer também a Milena da Equizin. Ela forneceu 15% de desconto do exame oficial. É interessante que esse desconto não é nosso, esse desconto é da Equizin. Esse desconto é para ser utilizado na compra direto no site da Equizin. Então, é meio inédito isso, a Equizin nunca forneceu, ela também apoia esse evento, ela acredita nesse evento, ela acredita a importância da certificação cloud, então por isso ele está dando esse presente para os membros, para você que tomar a decisão de ser um membro do Kona Cloud. Então, 15% de desconto para aquele exame que você vai fazer pela internet, que é conhecido como Equizin Anywhere. Ou seja, você pode fazer a prova em qualquer canto, em qualquer horário, sozinho. Faça essa prova, você tem 15% de desconto. Aproveita, porque isso é só para você que está assistindo a esse vídeo. Para os membros, né? Exatamente, para os membros. Ok, pessoal? A gente fica por aqui. Espero que acompanhem nossos vídeos, nosso canal. A gente tem uma rede social específica da PMG Academy, tem fórum, os vídeos, perfil no Google+, no Twitter. Então é fácil achar a gente, tá? Então a gente está aqui ao dispor de todo mundo. Acompanhe a gente que a gente está lançando novos produtos, novos treinamentos. É isso. Um grande abraço. Tchau.